Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, quinta de dia do Evangelho, quinta de melhorar a psicosfera, precisando muito neles, melhorar esse astral. E como, né? Eu estava falando com a Sheilinha. Boa tarde, queridos ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estava falando com a Sheilinha assim que eu cheguei. Ela falou que hoje de manhã o céu ficou noite a ponto das luzes acenderem. Aqui, né? Escuro. Então a gente está precisando iluminar realmente, porque até a natureza está... Estamos vivendo as fases apocalípticas. Pois é, estamos vivendo momentos muito difíceis. Mas estar aqui é sempre um prazer, é sempre uma alegria. Como é que a gente vence? Como é que a gente vence o negativismo? Com o positivismo, não é isso? Como é que a gente vence a tristeza? Com alegria. Como é que a gente vence o desamor? Com amor. A desesperança? Com esperança. Então a gente está aqui mais uma vez para falar de Jesus, para envolver o coração em prece, envolver o coração em oração, né? E quando a angústia bater, a gente vai e fala de novo, escuta de novo e vai buscando. Inclusive, o programa de hoje fala sobre isso, né? Sobre as armas que a gente tem. A minha filha perguntou: mãe, você vai falar sobre o quê? Eu falei: eu acho que é amai-vos, mas não era, é armai-vos. As armas que a gente tem para lutar, né, no mundo de provas e expiações. Mas antes disso, eu queria dar o telefone fixo aqui da rádio para vocês ligarem para cá. É 3386-1400, 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Você também pode entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que a gente vai estar lá, está transmitindo ao vivo, ou no YouTube, na página da Rádio Rio de Janeiro, que a gente vai estar lá também. Não deixa de participar, porque sem você esse programa não tem graça, né, Hernani? Estamos quase no Natal, né, Hernani? Tá animado? Estamos longe ainda. Eu não, para mim eu já estou contando, já pulei o Halloween. Semana que vem é finados. Já estou contando com o Natal. Armai-vos. Vamos ver o que o mestre tem para nos falar sobre isso. Hoje a passagem é de Paulo, Éfesos, né? Efésios. E vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo aos pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração de todos os santos. E aí, Hernani? Olha, é Paulo sendo Paulo, né? Paulo sendo Paulo. E a gente precisando dele mais do que nunca, né? Que ele tá... Mas, no fundo, o que a gente está vivendo no planeta, né? Eu sempre tenho insistido isso nas minhas palestras, né? Por ser uma pessoa da área de tecnologia e por ter sempre abraçado a internet desde o momento em que ela apareceu pela primeira vez no mundo, eu já tinha acesso, né?
na empresa que eu trabalhava com produtos, desenvolvia produtos para utilizar a internet. Isso quase 20 anos atrás, quando ninguém ainda estava usando. Os modems eram aqueles que apitavam em casa, era via linha telefônica, mas eu já tinha acesso. E a internet, ela mostra algumas tendências, né, em tempo real do mundo. E hoje um dos assuntos mais procurados, mais discutidos no mundo inteiro, antes de acontecerem essas duas guerras que estão acontecendo agora, é a transição planetária. Então o planeta, ele está, e muitas religiões, quase todas as religiões do planeta, que tem um mínimo de conhecimento do que é o plano espiritual, de como funciona, né, o estágio vibracional do planeta, fala dessa transição. O planeta está mudando de estágio de vibração. Cada religião chama de um determinado, né, nome, né, ou usa alguma nomenclatura, né? Nós, espíritas, falamos desde 1857 que o planeta ia migrar de provas e expiações, que ele alcançou esse estágio de evolução desde a Idade Média e que agora, né, no século XXI, ele entraria nessa transição. Chico Xavier trouxe muito mais detalhes, Divaldo fala sobre isso, né? O espiritismo vem evoluindo, o plano espiritual vem trazendo essas informações e fica claro para a gente o que é um planeta de provas e expiações migrando para a regeneração. Até aí não tem muita novidade, porque todas as religiões têm falado nisso, inclusive algumas pessoas que falam sobre OVNIs, sobre avistamentos, sobre seres de outro planeta, também falam sobre isso, sobre essa mensagem que eles têm recebido desses seres, né, teoricamente extraterrestres. Mas existe um detalhe dentro do espiritismo que faz muita diferença nessa fase da migração do planeta, da mudança de transição de provas e expiações para a regeneração, que é relembrar a história dos exilados de Capela. E isso faz muita diferença. E o Espiritismo traz isso com muito detalhe em muitas obras, em muitas ocasiões, né? Inclusive existem obras especificamente falando sobre isso. Por que isso faz muita diferença? Porque no fundo, alguns espíritos vão ser convidados a se retirar do planeta. E isso faz uma enorme diferença. Por quê? Porque o espírito que está no plano espiritual, que acha que não vai conseguir mudar a tempo, que não consegue fazer o bem, o que ele quer? Ele quer que o resto do planeta não consiga migrar, não consiga evoluir para que ele continue na mesma turma. É igual aquele aluno que foi reprovado 5, 6 vezes, por diversos motivos na sala de aula, às vezes problema familiar, problema econômico, seja o que for, né? Um transtorno que ele possa ter. Todo mundo vai passando de ano e ele torce para a turma parar, porque fica ele velho para caramba no meio daquela turma de alunos novos. E é isso que tem acontecido no planeta. Então, quando você vê que algumas nações estão perto a conseguir a paz, né, a fazer acordos de paz, vem um ato de terrorismo, tá aí, cria uma celeuma enorme em cima de tudo isso. Por quê? Para evitar, para atrasar a evolução do planeta. Então, alguns espíritos no plano espiritual estão trabalhando arduamente para atrasar a evolução do planeta. Principalmente afastar o cristianismo da nossa vida, afastar o cristianismo como a evolução, o evangelho. Por quê? Porque se o planeta evolui, eles vão ser convidados a se retirar. E no Sermão da Montanha isso está muito claro, né? Os mansos herdarão a terra. No fundo, tudo isso que está sendo discutido, que Paulo coloca ali, que a nossa briga não é contra um ou outro, é contra uma horda de espíritos, né? É contra uma legião, como ele coloca, mas no fundo, cada um é uma individualidade. Todos somos individualidades. E vamos responder individualmente na hora de estar num momento bom ou ruim no plano espiritual ou ter que sair do planeta. Então, as naves vão sair carregadas de individualidades, que podem estar num grosso dentro de uma mesma legião, mas as decisões são individuais. Então, no fundo, o que a gente está vivendo no planeta, e cada vez que a gente fala sobre isso, nós somos muito atacados, não só quando se fala do Sermão da Montanha, porque você fala do Sermão da Montanha, os mansos herdarão a terra, imagina. Nós não queremos papo com Jesus. Essa é uma conversa de quem está preso ao mal, ele não quer ter. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E o que não é pacificador? Não são nem os pacifistas, né? São os pacificadores. Então é um nível acima. Quando eu levo a minha palestra, sou convidado a fazer uma palestra sobre transição planetária, sobre o que vai acontecer no exílio hoje em dia, cara, eu sou atacado de manhã até à tarde.
Até a hora da palestra. Depois os mentores que estão fazendo 1000 outras coisas vêm para suportar aquele momento da palestra. Primeiro deixa você sofrer, né? Mas eles estão tocando a vida deles, né? Tem muito problema para resolver. Deixa o Hernani aí que ele se vira. Né? O Hernani aí vai quando dar chega conta. perto da palestra, ele não, vamos lá para ajudar, para ele chegar no caminho certo, para não se atrasar, para ele falar o que a gente quer, aí ele vem. Aí ele vem. Aí 1 horinha antes e 1 horinha depois eu fico protegido, depois volta ao inferno à noite. Por quê? Porque eles não querem essa conversa, cara. Eles não querem. Essa conversa que a gente está tendo no rádio agora, que vai ser exílio, que os mansos vão herdar a terra, né, que os pacificadores são filhos de Deus, é o que eles não querem ouvir. Eles estão dizendo, para de falar isso, porque senão isso vai acontecer, e já está acontecendo. Então eles querem guerra nuclear, eles querem terrorismo, eles querem que a gente incite essas batalhas, eles querem violência, queimando ônibus, assassinando, é pena de morte, é isso que eles querem. Eles querem atrasar a evolução do planeta. E cada vez que você fala do Sermão da Montanha, Do amor, né, do perdão. amor, do perdão, aí eles ficam loucos e vão arrumar uma encrenca com você para você entrar na guerra. O tempo todo a gente se vê entrando na guerra. Aí vem na minha cabeça, os mansos herdarão a terra. Pô, não dá para eu entrar nessa, porque eu não quero ir. Eu quero ir lá vê-los indo. Dar um aceno, mas você tem que ir junto. Não, eu não tô afim. Então vou ficar em paz aqui, vou fazer Mas se eu de for, tudo pra você não vai ir. me buscar. Não, vou dar o aceno também. Ainda mando uma carta de recomendação. Mas ela fazia o evangelho lá toda quinta-feira. Tá vendo? A nossa diferença é Não, essa. Eu ia atrás de você, em missão. Não, eu vou ficar aqui rezando por você. Eu quero que você não vá. Mas se você for, eu vou fazer uma cartinha de recomendação. Eu duvido, Então, tá bom. que você não vai atrás Não de vamos mim. perder tempo com isso. Pessoal, vamos lá. Essa passagem, ela é muito interessante, muito interessante. Eu peguei algumas questões aqui que eu queria discutir com vocês. A primeira e mais linda de todas, ele diz assim, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, Paulo, ele começa dizendo, relembrando para a gente, no seu forte poder. Deus é poder. Então, quando a gente fica abalado na nossa fé, quando a gente fica abalado no nosso sentimento, quando a gente se enche o peito de angústia, o que a gente está esquecendo? Deus é poder. Não existe poder no mundo maior do que o de Deus. Isso tem que ser um mantra. Você escreva isso na sua cabeceira. Não existe poder no mundo maior que o poder de Deus. Esse é o primeiro ponto e é o ponto que mais nos acalma. Deus é poder. E aí ele diz o seguinte, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Olha o que ele está falando aqui. A gente está achando que está brigando com A, com B, com C. Existe uma legião por trás manipulando isso. E desde das nossas revoltas internas, porque a obsessão trabalha ali, desde aquilo que está acontecendo na sua casa agora, com o seu marido, com a sua sogra, com a sua filha, até as coisas grandes, até a guerra, até todos os conflitos que a gente está vivendo. Então, a nossa luta não é só com o outro. A nossa luta o Kardec, ele pergunta aos espíritos se os espíritos interferem nas nossas decisões, nas nossas vontades, né? E ele diz assim, a resposta é, de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, nós somos dirigidos pelos espíritos, de certa forma. Mas eu acho que Paulo está sendo até um pouco mais radical, porque o que o Paulo fala aí é o seguinte, não são seres humanos. Não são seres humanos. Porque são coisas tão graves que esses espíritos estão fazendo agora, sim. E na época, que ele diz assim, não está no estágio humano. Não está. Se de ordinário são eles que nos dirigem, né? Ou seja, se o nosso livre-arbítrio é relativo porque a gente é influenciado o tempo todo, e quando eu digo que a gente é influenciado o tempo todo, não é só pelos espíritos, não. Quem estuda marketing aí sabe que uma cor, que uma mídia te influencia. Às vezes você não está com fome, aí aparece alguma coisa, você levanta e vai na cozinha comer. Às vezes você... estudar uma população, estudar o hábito de um povo faz parte de todo o trabalho de quem quer te convencer alguma coisa. Então, você imagina isso no plano espiritual. Imagina os espíritos que conhecem o teu desejo, conhecem o teu móvel, ele consegue olhar para o teu perispírito e saber ali onde estão as tuas falhas. Seus chakras. Né? Pelos seus chakras, as tuas falhas morais, ele vai ali exatamente... E a tecnologia deles? Botam chip...
fica só botando a ideia na sua Né? cabeça, quando Pra você que- enfraquece. Eles não ficam ali com você o tempo todo. Eles colocam um chip ali só para ficar, né, te monitorando. Aí eles vão lá fazer o que eles estão fazendo e falam assim, olha lá, a vibração da íris caiu, vamos lá agora? Porque eles não vão perder um tempo comigo o tempo todo, né? Mas Não. eles têm ali toda uma tecnologia de monitoramento dos seres humanos. Então a gente luta na evolução, principalmente de um planeta de provas e expiações, que é o planeta onde você está mudando a sintonia para o bem, para o melhor, né? A gente está mudando, a gente está indo para a regeneração. Esse processo Esse é o mais crítico. é o mais crítico. Porque tem o exílio. Esse é o problema. Né? Então, a revolta grande é do exílio. Né? Nesse momento, é um momento extremamente delicado. E aí ele fala assim pra gente, olha, vista-se com a couraça, com a armadura de Deus, que é poder. Quando você percebe que você não está sozinho nessa guerra e que você não pode ir desarmado nessa guerra, que você não pode ir nessa guerra sem a couraça divina, sem o poder divino, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava tendo uns desdobramentos conscientes à noite, vários dias seguidos, que eram assustadores, assim, em regiões muito umbralinas, com espíritos muito já deformados, né, como se fossem diabos, como se fossem monstros. E eu estava assim, que eu não dormia, acordava, caramba, eu estou exausta de fugir de madrugada. E aí um dia eu estava num desses, né, desdobramentos e eu vi alguém chegar para mim e falar assim, é porque você não vestiu a armadura de São Miguel Arcanjo. Gente, eu juro para vocês, eu nunca nem pensei em São Miguel Arcanjo. Eu nunca liguei para Santo nenhum, pra anjo, né? eu nunca liguei para anjo, eu nunca fui católica, eu nunca achei que isso era importante, nunca foi uma coisa assim que fizesse realidade da minha vida cultural, né? Porque muito que a gente traz Não. Então A minha também não. Nunca fez parte da minha vida, não tinha medalhinha, nada disso. São Francisco, sim, sempre tive um carinho muito forte por São Francisco, né? Não é à toa que eu acabei caindo no mapa São Francisco, mas São Miguel Arcanjo, nunca. Mas aí essa pessoa fala isso para mim. Quando ela fala isso para mim, aí eu falo, Miguel Arcanjo que está aí, então que ele venha. Eu senti como se eu estivesse vestindo realmente uma couraça, eu fiquei enorme, parecia que saíam raios nas minhas mãos. E eu senti tanto poder que eu voltei para o corpo, pensando assim, caramba, a gente não sabe o poder que a gente tem. Eu sentia E o poder do bem, né? aquele O quanto é poder do forte. bem na minha mão. E eu falei assim, Nani, eu nunca tinha sentido isso em toda a minha vida. E eu já participei de muita mesa mediúnica, eu já participei de muito trabalho espiritual, de muito desdobramento, eu já vi muita coisa, mas eu nunca tinha sentido o que eu senti naquele dia. Ontem eu estava em casa, por que eu estou falando isso hoje? Porque ontem eu estava em casa e eu comecei a passar antes de dormir, deixa eu ver uma mensagem boa, e veio uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né, de um grupo lá, e a mensagem falava que o exército de São Miguel Arcanjo está encarnando para ajudar a evolução da Terra. Eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque eu falei, caramba, é um exército de anjos. Então, nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Não. Sai da vibração do medo, sai da vibração e coloca a armadura de São Miguel Arcanjo. Porque, para mim, agora, você tem raios nas mãos. Você tem raios, você tem fortaleza, você tem escudo. Basta que você entenda que o maior poder da Terra é o poder de Deus. Da Terra não, do mundo, né? Do universo. Do universo. O maior poder é o de Deus. Então, não importa que a gente esteja lutando contra forças do mal, contra forças das trevas, não importa, porque eles não são maiores do que as forças divinas. Então, quando Paulo fala isso aqui... E eles vão ser convidados a fazer um supletivo em outro lugar. Eu não fico desafiando eles, não, sabe? O Hernani adora, né? Mas eu não fico, não. Geraldinho disse que é Inquiram. Eu não fico, não. Aí ele diz o seguinte, tá? Ele diz o seguinte, use o cinto da verdade. Então, agora, olha como é que a gente vai se proteger. Com o cinto da verdade. Então, vamos ser verdadeiros. Não vamos ser aquela pessoa que na igreja é de um jeito, em casa é de outro.
Eu prefiro que você seja grosso dentro da igreja, mal educado dentro da igreja e esteja se esforçando para melhorar, do que você finja que você é o que você não é. Então, use o cinto da verdade. Ajoelhe e fala: Pai, desculpa, eu não quero pensar assim. Peça perdão pelos seus sentimentos. Você tem sentimentos, sim, sentimentos ruins. Quando você olha uma notícia e você não concorda e você, caramba, essa pessoa tinha que ter morrido. Você não pensa isso? Não é possível, não sou só eu. Então, a gente tem que pedir a Deus perdão pelos sentimentos. Isso é o cinto da verdade. Eu preciso ser verdadeiro comigo, com os meus sentimentos. E preciso trabalhar os meus sentimentos. Porque é trabalhando os meus sentimentos que eu vou me transformar numa pessoa melhor. Não é fingindo que eu sou uma pessoa melhor porque eu sei que preciso ser. É trabalhando as minhas dificuldades. Trabalhando, né? Muitas das minhas dificuldades vêm de coisas que eu nem me lembro que eu assisti quando eu era criança, de coisas que eu passei, de experiências dos outros que eu assimilei. Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Aí ele diz o seguinte: vestindo a couraça da justiça. Ou seja, você precisa ser verdadeiro e você precisa ser justo. Porque a justiça é o que te diferencia do bárbaro. A justiça te diferencia do bárbaro. Então, às vezes, a pessoa fala assim: eu não quero me envolver, eu não quero me meter. Não, eu vou me envolver, eu vou me meter. Como? Deixa eu escutar os lados. Deixa eu estudar o assunto. Eu não vou escutar qualquer um, eu não vou dar qualquer opinião, mas deixa eu escutar. E aí eu vou dar uma opinião. Depois que eu entendi muito bem os dois lados. Isso é justiça. O que um juiz faz quando ele vai julgar alguém? O que o juiz faz? Ele escuta um lado, ele escuta o outro, ele olha as provas, ele olha um lado, ele olha o outro, aí ele chega a uma conclusão. Pode ser a conclusão certa? Pode ser errada? Pode, mas pelo menos ele foi justo, ele fez o melhor que ele podia. Se você fizer o melhor que você pode, em justiça, você vai estar protegido. Aí ele diz o seguinte, nossa, está quase na hora do... Aí ele diz o seguinte: tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O que é o pé calçado com a prontidão do Evangelho da Paz? Em qualquer momento, você vai ser obrigado a caminhar pela paz. Em qualquer momento, você vai ser obrigado a andar pela paz. A sua prontidão tem que ser a paz. Então, eu vou ser verdadeiro, eu vou ser justo, mas na hora que eu tiver que decidir, que eu tiver que me movimentar, eu movimento, eu estou calçado aonde? Meus pés estão em prontidão pela paz. Então, não importa a minha justiça, não importa a minha verdade, se eu não estiver lutando pela paz. Não. Olha que ensinamento numa frase que Paulo de Tarso traz para a gente. E aí, para fechar com chave de ouro, ele diz o seguinte: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele diz o seguinte: como é que vocês vão fazer tudo isso? Como é que você vai usar o cinto da verdade, a couraça da justiça e os pés de prontidão pela paz? Usando a palavra, usando a oração, usando aquilo que o Pai nos trouxe através de Jesus. Orai e vigiai. Então, esse é um momento que nós precisamos estar mais do que nunca envolvidos na oração. Envolvidos na oração do planeta, para que a gente não venha cair nas armadilhas dos lobos. Segundo Jesus, só lobo cai em armadilhas de lobos. Então, que não sejamos lobos. E como é que a gente faz para vencer o lobo que existe dentro de nós? Com a palavra do Espírito que vivifica, com a oração, com a mudança da sintonia. Sai da sintonia da tristeza e vai para a sintonia da alegria. Mas não sai daí que a gente já está voltando, a gente já chegou no comercial. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, o programa de hoje é Armai-vos. Por isso que ela tá toda feliz. Ó. Eu tô quietinho com medo. Ele manso, até parece. Gente, ó, lá em casa o apelido é a Bela e a Fera. Quem vocês acham que é a Bela e quem vocês acham que é a Fera? O programa de hoje é Armai-vos, mas é Armai-vos da couraça divina. Armai-vos do poder de Deus. Armai-vos de tudo aquilo que Deus nos dá de proteção. Porque às vezes a gente acha assim, eu já escutei muita gente falando isso, vê se você não é um deles. Fala assim, ai, Deus tem tanto problema, tem a guerra lá, tem a fome não sei aonde. Ai, eu tenho tanto pouco problema que às vezes eu fico achando que ele não precisa se preocupar comigo porque a minha vida tá boa. Aí, uma vez eu escutei de uma pessoa super querida lá do Lar Paulo de Tarso, que ela diz assim, isso aí é falta de humildade. Você acha que você não precisa de Deus, que você vai conseguir resolver sozinho. Quem acha isso vai cair. Então, nós precisamos de Deus. Eu digo assim, pai, eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas manda alguém que tenha menos, manda o mais importante, manda um anjo mais poderoso para o lugar que está precisando mais, mas não deixa de vir aqui me atender, não. Eu peço tudo o tempo todo. Então, assim, é o tempo todo a gente lembrar de se fortalecer, de não achar que não, eu consigo, eu sou forte. Nós temos às vezes, um sentimento muito autossuficiente em relação às coisas. Eu já conheço a doutrina, eu vejo muitos irmãos, não, eu sou crente, ou eu sou evangélico, tudo bem, tudo isso é importante. Agora, o mais importante é a gente lembrar de ter humildade diante de Deus e dizer assim, eu preciso muito do Senhor, sem Ele eu não sou nada, é Ele que me fortalece. Então que a gente possa lembrar de vestir a couraça e de se revestir com o poder divino. E não importa, Deus, Ele está em todos os lugares, a gente não precisa se preocupar que Ele cuidando de você, Ele não está deixando de cuidar de ninguém. Então todos nós temos essa oportunidade, devemos saber que precisamos de Deus o tempo todo. Eu queria mandar um beijo para Kátia Reis. Que saudade de vocês, meus amigos queridos. Cris Duarte mandou um boa tarde. Tânia Souza, Célia Vieira, Cirlei Santos, boa tarde, menina Iris e menino Hernani, muita luz e muita paz. Simone Camargo Vieira mandou um boa tarde. Creise de Lima, Maria Fiuza, as irradiações eu já coloquei. A Cris falou assim, através de um sonho conheci um santo, São Patrício, que nunca tinha ouvido falar. E engraçado que sonhei com ele no dia 17/3 e fui saber depois disso, fui pesquisar, peraí que eu estou tentando abrir. Fui pesquisar que eu acho que era, e por coincidência ou não, eu tinha sonhado no dia dele, passei a fazer a oração dele. Olha que coisa legal, né? Nossa, muito legal. Com certeza ele está trabalhando, você está participando dessa falange, Já teve alguma ligação. Já teve alguma ligação com ele, porque muitas vezes nós temos ligações no plano espiritual com falanges, né, de trabalhadores, e às vezes a gente encarna e esquece, né? Mas aí, quando a gente precisa, é eles que nos socorrem. Eu queria mandar um beijo grande para a Sônia. Ela é a primeira a mandar mensagem. Ela é muito linda. Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, paz e bem. Casal 20, amo muito vocês. Jesus amado os abençoe a todos nós, Sônia. Marcos Iglesias, boa tarde a todos. O céu pode estar cinza, mas a luz e o amor do coração da Rádio Rio de Janeiro estão iluminando o nosso dia. Ai, que lindo, é isso mesmo. Isabel de Jacarepaguá, boa tarde, casal 20, amo escutar vocês, beijo no coração. Obrigada, Isabel. Beto Orlando, nossa, eu sinto falta quando o Beto Orlando não manda mensagem. Beto Orlando tá apagadinho, antigamente ele mandava ultimamente um monte. Ele tem mandado, não fala não, que ele tem mandado. Ele tá trabalhando muito. Ele voltou. O bom filho a casa torna. Um abraço a vocês de Quintas do Evangelho. Fátima de Jacarepaguá, olá Iris, Hernani, programa maravilhoso, vocês comentam assuntos difíceis com leveza, gratidão, ela é lá de Jacarepaguá. Boa tarde, Fátima, obrigada. Rosimar de Anchieta mandou um boa tarde, diz que está adorando o estudo. Eu recebi um boa tarde aqui também do final 4106, mas não sei o nome. Márcia Muda mandou
Um boa tarde, mandou aqui umas mensagens pra gente, eu vou olhar depois. Ninguém manda mais perguntas, tá todo mundo já não treinado, precisa. já sabe tudo. E você é doido pra responder. Peraí que eu acho que tem pergunta lá no Prefiro YouTube. sem pergunta. Ditinha, boa tarde, primos lindos. Vocês estão muito inspirados. Que Jesus abençoe. Já dei o like, curti e compartilhei. Esqueci, né, de falar, gente. Quem estiver vendo, ouvindo pelo rádio, dá um pulinho lá, dá o like no YouTube, vai lá no Facebook, curte, compartilha, porque essas coisas são importantes. Eu sou o André. Boa tarde, André. Um abraço enorme para você. Eu queria mandar um abraço para o Pedro Luiz do Valqueire, que está na escuta, gostando muito do programa. Ele manda sempre para a gente, sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Nosso poeta, quem é o nosso poeta? Luiz, da Ilha do Governador. Quem está no mundo espiritual, ou seja, na pátria espiritual, ou seja, os desencarnados estão vivos e já estão junto a Deus e não precisam de nossas orações. Precisam sim. Precisa muito. Essa observação e entendimento destina-se a cada um de nós aqui, encarnados. Entendo que os acontecimentos, por exemplo, o que ocorreu hoje de manhã com o céu, que de repente escureceu, nos alerta que poderá ocorrer em breve nessa terra de provas e expiações. Isso é verdade. Acontecimento esse que visa despertar para as forças e poder de Deus. Acredito também que outros sinais de atividade, OVNIs e fenômenos sobrenaturais chamarão nossa atenção para nosso apelo para despertar e nos vejamos o que está à nossa volta. Isso é verdade, mas quem está no plano espiritual precisa muito. Muito, isso agrada muito. E precisa muito quem está no umbral e quem está na tarefa. Porque nós somos fortalecidos, porque às vezes mesmo estando na tarefa, mesmo estando socorrido, às vezes a gente tem saudade. Tudo que a gente sente aqui, a gente sente Toda lá. prece é uma energia que você envia e é um subsídio para motivação, para bem-estar. Eu tenho visto tem muita gente agora colocando no YouTube, né? Psicografias, né? Tá muito mais exposto, né? Tudo. Então, existem muitos médiuns interessantes, mas muitos deles não são ligados como nós dentro da doutrina, assim, com uma carga doutrinária tão grande. Mas você vê que os espíritos sempre relatam o quanto é bom receber a prece, a oração, né? Ver o bem-estar da família dele, eles adoram isso. Todos eles relatam, em vários médios diferentes, muitos deles não são ligados à doutrina como nós, mas os espíritos relatam o quanto é bom receber a prece e a oração. Tem uma pergunta aqui para você, do André de Botafogo. Será que Jesus era puro mesmo? Essa é fácil. Esse era. O único espírito puro que encarnou entre nós foi Jesus, né? Por isso ele ficou só 33 anos. Nem conseguia ficar mais tempo, Não né? tinha mais tempo para ele. Não tinha perispírito para isso aqui. A Bíblia relata suores de sangue. Ramatiz também, né? O Sublime Peregrino, no livro do Ramatiz, olhando a encarnação de Jesus pelo plano espiritual, né? Ele teve esse privilégio. E o quanto era difícil, pela pureza de Jesus, estar entre nós, né? Não tinha um perispírito para aguentar esse corpo humano aqui nosso, né? Ainda necessitado de tantas encarnações para purificar, para evoluir. Gente, eu não estou conseguindo subir isso aqui, estou com problema. Vamos? Então vamos para o Emmanuel. Eu vou para o Emmanuel porque deu ruim aqui. Depois eu volto. Armai-vos, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firme. Paulo, para quem quiser ler depois, isso é Efésios, tá? Não sei, acho que eu falei no início, né? É o capítulo 6. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhes as fontes sublimes para retificar apenas o conforto seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto na presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres,
Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os tempos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas, mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Na realidade, ele está incitando ao combate, né? O bom combate, né? O Paulo, nessa carta, Efésios, ele está falando, olha, não adianta só você achar que vai ter, né, os benefícios de estar com Deus, o bem-estar, a paz. Isso aí seria como você se sustentar com guloseimas. Você precisa encarar de frente essa batalha que está tendo aí. E hoje a gente está numa batalha no planeta. A gente está numa batalha, né? Não adianta a gente, quando vem a prova do testemunho, a gente fugir, sucumbir. A gente tem que estar forte ali, firme. Tem que estar fortalecido, o seu dizer tem que ser sim, sim ou não, não. E que venham as consequências, né? Porque, na realidade, quando você assume essas espadas, esses escudos, a sua posição no bem, quem está contra você é o mal. É verdade. E o mal faz qualquer coisa para te destruir. Faz. E o mal, ele é qualquer expansivo, coisa para o né? mundo para destruir, né? Ele é expansivo, ele é mais alarmante, né? E aí parece que o bem é tímido, né? Eu queria mandar um abraço para Carmen Lúcia, que passou para deixar o like. Arthur Santos, boa tarde, é Arthur Santos Pereira Filho, o único programa que tem alegria e sabedoria juntos. Ai, que legal, muito obrigada. Arani Luz Loureiro mandou um boa tarde, ela é lá de Niterói. Adriana Maia, boa tarde. Quando entendemos que a mudança tem que começar dentro de cada um de nós, as coisas também vão começar a melhorar. Vamos orar, vigiar e mudar as nossas vibrações. Exatamente isso, né? Orar, vigiar e mudar as nossas vibrações. Espera aí que eu já me perdi de novo. Aí. Você está no WhatsApp? Não, tô no YouTube. É porque eu e o mouse aqui, a gente não está se entendendo hoje. Isabel Mirandela, boa tarde, irmãos. Programa maravilhoso. Rosimar Alves, oi, boa tarde. Ana Paula Cury, boa tarde, Iris Hernani. Amo o programa, sou do bairro de Pilares. Estou assistindo a série The Chosen e amando. Eu também amo a série The Chosen. Paulo Henrique, quando uma pessoa reencarna no corpo de outra pessoa, a gente continua fazendo orações para ela ou devemos parar? Encarna no corpo de outra? Quando uma pessoa que já, por exemplo, se a sua avó, você acha que ela já reencarnou no filho de alguém. Tá. A gente nunca pode ter essa certeza, né, Paulo? Eu acho que você continuar fazendo oração, até tem um livro do Divaldo que ele estava encarnado como um garotinho, mas ele vai, né, no plano espiritual para encontrar a ex-esposa, né? Primeiro que a gente não tem certeza que o espírito está em outro corpo, a não ser que tenha vindo uma mensagem muito explícita, que é difícil. É difícil isso acontecer. Normalmente eles mantêm... pode até desconfiar, mas... em segredo esse tipo de situação, né? Não é comum o plano espiritual ficar falando onde encarnou, quem reencarnou, principalmente para os familiares, né? Tem menos ganho do que ganho você saber se sua avó encarnou e onde ela está hoje. Na realidade, ela é sua avó na encarnação que passou. No fundo, ela é sua irmã. Então, nesse momento, ela não é mais a sua avó, né? É a sua irmã que está encarnada em outra família. É filha de alguém, neta de alguém. Mas eu acho o espírito é assim, a né? oração, ela nunca é demais. Nunca é porque demais. mesmo que ele esteja encarnado em outra pessoa, a oração era para aquele espírito. Não. E ele vai receber como bênção. Marcelo da Silva Barros, boa tarde, pessoal da Rádio Rio de Janeiro. Sou Marcelo, de Juiz de Fora, um dos berços do Espiritismo. Temos aqui Dona Isabel Salomão, completou 99 anos, uma das pioneiras da doutrina em Minas Gerais. Que Jesus abençoe a completista, né? A Dona Isabel Salomão é completista. Que ela possa receber todas as bênçãos, o nosso carinho. Que legal. Quem tem família lá de Juiz de Fora é a Sara Gamper, lá do Aliança.
Completou os filhos. 99. Leide Gomes, boa tarde, casal 20. Como sempre obediente, já dei o like. André Cunha, minha avó paterna faz 4 meses da passagem dela. De vez em quando eu recebo mensagens dela para o meu pai. Olha que coisa boa. Nossa, isso é uma bênção, né? Não. Isso aí não tem preço, realmente. No futuro teremos mensagem, teremos vídeo, teremos tudo, né? Via televisão, celular, quem sabe. Estamos Chico previu isso, né? Doida para que isso comece a acontecer, mas por enquanto a gente ainda não tem isso. Eu queria mandar um abraço para o Gilson Leonardo, que mandou aqui um boa tarde. Maria Cristina, boa tarde, casal lindo, muito bom ouvir e ver vocês. Hora do almoço hoje atrasou e foi muito legal, porque eu estou aqui. Ai, que bom. Dineida Matos, feliz em ouvi-los. Eu tô fazendo tudo ao contrário, porque eu não estou conseguindo, não sei, algum problema aqui no mouse. Eu clico numa coisa, aparece outra. Ana Paula Cury, já recebo grande ajuda e auxílio de São Miguel Arcanjo. Já recebi, sou eternamente grata a ele. Ai, que legal, né? É bom que a gente vai vendo as experiências. Marcelo Ribeiro, boa tarde a todos. É muito bom ouvir vocês. Estou passando por um momento de muita ansiedade e me faz um bem enorme sentir a vibração das suas palavras. Me transmite paz. Puxa, Marcelo, que legal, que bom. Eu tenho achado muita gente, né? Eu achado não, né? Isso aí é uma constatação de um fato. Até conversando com o meu médico, ele falou assim, Iris, não tem mais ninguém sã hoje em dia, tá todo mundo... Ou é ansiedade ou é depressão. Tá todo mundo passando por algum momento, porque a gente está vivendo um momento muito difícil. E eu não me lembro, né, até hoje, na minha vida, em nenhum momento em que eu sentisse as pessoas tão tristes como eu tenho sentido. Mas a gente precisa lutar contra isso, a gente precisa entender que isso faz parte de um planejamento, faz parte de um propósito, e nós somos parte desse propósito. Então, Deus conta... Ou a gente faz parte do exército agora de São Miguel Arcanjo, que está vindo, né? E do lado de quem a gente quer lutar? Nós precisamos lutar, gente. Nós precisamos lutar, precisamos ser soldados do Cristo. Precisamos lutar contra o desamor, lutar contra a tristeza. Precisamos estar felizes, sim. Divulgar o evangelho, cara, é fundamental. A maior arma que a gente tem contra o mal é divulgar o bem. Porque quando a gente divulga o bem, a gente acaba neutralizando o mal, né? Maria Cristina, desse jeito, precisamos ser verdadeiros conosco e com todos ao nosso redor. Exatamente isso. Marcelo deixou o like. Eu não consigo olhar as mensagens do meio, mas nesse meio tempo aqui, eu queria aproveitar que a gente tem um tempinho e queria falar uma coisa com vocês. Se eu não conseguir ver tudo, eu vou ver tudo depois com calma. Eu queria aproveitar esse momento do Armai-vos, porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso... Os mansos herdarão a terra. Sim, os mansos herdarão a terra. Mas o manso não é aquele que não luta pela paz. O manso que vai herdar a terra é o manso que não deseja o mal. É o manso que não deseja vingança. É o manso que não pega na espada. A espada do Cristo é a palavra. Então, continuar pregando, mesmo que você seja atacado por isso, continuar falando do bem, continuar falando de Jesus, mesmo que isso gere para você algum desconforto, porque as pessoas não vão gostar de ouvir, isso não é deixar de ser manso. Isso é ser trabalhador do Cristo. Então, a gente está vivendo um momento que, mais do que nunca, a gente precisa falar de Jesus. Mais do que nunca, a gente precisa se posicionar como cristão. A gente não pode deixar que o mal vença. E como é que o mal não vence? Quando a gente se aproxima do bem, quando a gente se aproxima de Deus. Então, a gente estar ali falando de Jesus, as religiões cristãs precisam se unir no bem.
Não pode ter um cristão combatendo um cristão, seja lá por que motivo for. Eu acredito na reencarnação. Eu não acredito. Tudo bem, isso não faz a menor diferença. Quando a gente morrer, a gente resolve isso, né? Quando chegar do outro lado... Chegar do outro lado, a gente resolve, ver quem está esperando o juízo final, quem vai reencarnar. Isso aí tá tudo bem. O que o cristão prega? O que Jesus falou? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos não serão reconhecidos por participarem da igreja A, B, C do Centro Espírita. É tão interessante, tem espírito que vem na mesa mediúnica, aí você mostra para ele que ele está desencarnado, que ele está falando através de um corpo de um médium, que não tem nada a ver com o dele. Mas quando você fala da reencarnação, ele está tão dogmático sobre aquilo que ele diz o seguinte: não, mas reencarnar não vou reencarnar não. Não, a vida existe, tem razão, estou falando através de outro corpo, mas eu não vou voltar para o corpo, para outro sexo, outra família, né? Sempre sexo é família, que eles ficam muito presos. Eu falei assim, mas você já viveu antes, você não lembra dessa dor do passado? Não, aquilo não foi uma vida não, foi um sonho. Foi um sonho, é tão bonitinho, né? A pessoa fica tão presa a querer acreditar, mesmo no plano espiritual, que ela acha que ela não viveu, que foi um sonho que ela teve, que aquilo não passou de um sonho. Então, você vê que a dificuldade espiritual não é só na carne. Sim. As verdades ficam tão impregnadas que só aos poucos você vai... Né? E a reencarnação é um grande dogma, né? É uma grande dificuldade para muitas religiões. Então eles desencarnam, mesmo sabendo que a vida existe, que ele fala através do médium, que ele é um espírito, que é imortal, a reencarnação ainda é uma dificuldade para muitas pessoas. Hamilton Veloso, boa tarde, minha gente querida. Vamos lá, queima de igrejas, invasões, tomada de terra da força de guerra, tudo isso vem desses a quem foi dado a última chance, os que estavam no umbral? Olha, muitos espíritos, eu vou falar da individualidade, né? O espírito estava no umbral, precisava reencarnar como última oportunidade, ele tem 100% de razão, e ele encarna. Dentro de cada um dos espíritos está a revolta, está o preconceito, está a dificuldade que levou ele para o umbral. Aí ele cai num lugar que está invadindo o outro. Ele vai estar revoltado e vai invadir e vai provocar as dores que ele tinha no umbral. Ele está num lugar que está sendo invadido. Ele tem as dores dele, ele tem as revoltas dele, ou ele vence aquilo, ou ele vai botar para fora, dentro do que ele pode fazer, as dores que ele tinha lá no umbral. As características da agressividade, da revolta, do ódio, da pouca fé em Deus, da compreensão, é do espírito. A ideologia que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo, a família que ele veio, a região que ele veio, ela só exacerba aquilo. Isso que a gente percebe na mesa mediúnica. Então o espírito, há anos atrás, ele perseguia pretos no Brasil. Isso é muito comum neles. A gente fazia o Sul Fluminense, as mesas mediúnicas. A maioria das questões nas mesas mediúnicas e nas disputas estavam ligadas ao preconceito racial e à escravidão. Muito, muito, muito forte. Aí o espírito vinha, né, revoltadíssimo, tal, era socorrido e mostrava em outra encarnação. Até no hotel que a gente estava, né? Mas só que quando ele vinha do outro lado, para ele aprender o quanto é ruim ser perseguido, porque até hoje a gente tem preconceito racial aqui no Brasil, ele também tinha preconceito racial. Ele tinha preconceito, porque ele trazia aquilo, ele estava aprendendo, ele estava muito melhor, ele vai evoluir, e a gente via isso porque os espíritos estavam falando, mas também tinha preconceito. Então, a dificuldade da evolução, né, o defeito, né, a falta da virtude, que na realidade o defeito é falta da virtude, é do espírito. Depende de onde ele encarna, ele vai exacerbar aquilo, ou sendo atacado, fazendo um terrorismo, ou atacando. Ou ele sendo aquilo que ele perseguia, ou ele sendo o perseguidor. Porque a dificuldade é do espírito. E são esses espíritos, nós também, porque a gente está aqui fazendo evangelho não é à toa, a gente está tentando vencer esses ódios quando vê isso na televisão. Sim, o tempo todo. O tempo todo. Ora eu estou de um lado, e eu sou honesto nisso. E ora está do outro. Ora eu estou do outro. Porque eu vejo que os dois lados estão errados no que estão fazendo, entendeu? Então, ora eu olho e falo assim, cara, que absurdo. Muito difícil, é difícil. muito difícil. Clébia Chagas da Silva Melo. Boa tarde, irmãos. Bom estudo para todos nós. Like 30. Aqui é Humberto Orlando de novo, que a gente já falou. Maria Cristina Coca, a gente já falou. Isabel Mirandela, boa tarde, amados irmãos, bom programa. Claudete Geraldo também mandou. Ana Paula Cury, boa tarde, Iris Hernani, amo o programa.
Tá E quase já tá no acabando. final. Gente, olha, hoje eu tô achando que você comeu uma parte do meu horário. Não é possível. Esse dia hoje voou, gente. Olha, eu não sei o tamanho da sua dor. Eu não sei o grau da sua dificuldade, mas eleva teu pensamento que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Jesus vai proteger você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.